Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live. Isso, muito bem. É com muita alegria, né, que vamos começar mais uma live. Aguardando o pessoal chegar. Boa noite, boa noite. A live de hoje, ela vai ter o tema Liberte-se do que bloqueia o seu emagrecimento. Você tem o poder de se libertar do que está bloqueando o seu emagrecimento. Esse é o tema da nossa live de hoje. Enquanto eu aguardo o pessoal chegar, vamos compartilhar com os nossos contatos. Vai ser um prazer ter todos vocês conosco essa noite. As pessoas que já têm o costume de participar, bem-vindas. As que não têm, que estão aqui pela primeira vez, prazer. Meu nome é Isabel. Vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento. Emagrecimento leve, emagrecimento sem sofrimento. Vai ser um prazer estar com vocês nesta noite. Quem foi entrando, boa noite. Quem está chegando, boa noite. Vamos compartilhar a nossa live com seus contatos para que mais pessoas possam receber este conhecimento, essas dicas valiosas que estarei passando para vocês na noite de hoje. Dicas de como desbloquear o seu emagrecimento. São algumas coisinhas que às vezes nós fazemos no nosso dia a dia e que tornam o nosso emagrecimento mais difícil. E quando a gente para de fazer, a gente desbloqueia. Isso mesmo, gente, tudo através de reprogramação mental, tudo através de mudanças de hábitos e às vezes pequenos hábitos que nós mudamos. Boa noite, Elizabeth. Muito prazer estar com você essa noite. E às vezes pequenas mudanças, gente, pequenas mudanças mesmo que nós fazemos no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, acabam desbloqueando a nossa mente e desbloqueando assim o nosso emagrecimento. Então, existem algumas coisas que nós devemos ignorar para que a gente consiga alcançar o nosso emagrecimento. Essa é a temática da live de hoje. O emagrecimento através dessa reprogramação mental. E o que será que pode estar bloqueando o seu emagrecimento? Comenta aí, o que você acha que pode estar bloqueando o seu emagrecimento? Né? A gente às vezes acha que está fazendo tudo certinho, seguindo tudo dentro dos conformes, né? O que deve ser. A gente sabe muitas vezes o que deve fazer, o que deve comer, como devemos nos comportar, mas o que pode estar bloqueando o nosso emagrecimento? Essa é a questão da live de hoje. A gente sabe muito bem que o emagrecimento ele vai muito além de dieta. Muito, muito, muito além. Quem já me acompanha sabe que a gente nem fala aqui em dieta, né? Porque a dieta em si é o que a gente ingere no nosso dia a dia. Então, cada um adquire, cada um adere a uma determinada dieta. E não é a dieta em si que vai te emagrecer, mas como você age de acordo com aquela dieta. Então, o emagrecimento, ele vai muito além de uma dieta. Ele vai muito além do saber o que comer e como comer. Saber o que devemos comer e o que não devemos comer. Então, esse emagrecimento, ele acontece muito além disso. E só quando a gente entende isso, é que a gente alcança realmente os nossos resultados. Se quer emagrecer, a gente precisa saber além disso, além da dieta. Não é a dieta, é a gente, está na gente. E vocês poderiam estar perguntando, mas como assim não é a dieta? Não é a dieta, tá?
A gente sabe que a gente já recebeu várias vezes de vários nutricionistas que a gente já passou por eles, a folhinha com o cronograma do que comer, quando comer, que hora comer, reduzindo o máximo possível a nossa alimentação, reduzindo o máximo possível do que você vai ingerir, porque é a dieta da restrição calórica, certo? Só que muitas vezes que você já recebeu isso, esse papelzinho, você não conseguiu seguir a dieta. A dieta tá ali, você recebeu, é um passo a passo, basta você fazer. Então vem falando lá, você vai comer no café da manhã, isso, isso e isso. Vai comer no almoço, isso, isso e isso. Vai comer no jantar, isso, isso e isso. Só que você não consegue seguir a dieta. Você não consegue seguir aquele passo a passo, aquele cronograma. E o que acontece que você não consegue seguir isso? Por que você não consegue seguir isso? Seguir um passo a passo, seguir um cronograma não é difícil. E mesmo assim, nós não seguimos a dieta. Quantas vezes que vocês já foram a vários nutricionistas e receberam esse papel e nunca conseguiram resolver, nunca conseguiram fazer essa dieta? Quantas de vocês, tem vários e vários papéis deste? Eu mesma tive vários, mas não conseguia colocar a dieta na prática. Até começava, gente, sinceramente. Começava, fazia um pouco aqui, conseguia ver alguns resultados, mas não ia para frente. Chegava num ponto que não ia para frente. E por que isso acontece? Aí vocês me perguntam, mas por que isso acontece? Se é tão fácil seguir regras, se é tão fácil seguir o passo a passo. Isso acontece, gente, porque o emagrecimento vai muito além de um plano alimentar. O emagrecimento, ele não é garantido apenas pelo plano alimentar, que aquilo ali é um plano alimentar que você recebe. Para que você consiga alcançar o seu emagrecimento, a gente tem que ter sustentação, ou seja, a gente tem que ter um pilar que sustente essa nossa ideia de emagrecimento, que garanta que nós vamos conseguir alcançar esse emagrecimento. Então é por isso que vai muito além de dieta. E o pilar que vai sustentar este nosso objetivo do emagrecimento, gente, é a nossa mente. É a nossa mente. O emagrecimento ele tem que acontecer primeiro na nossa mente. É a nossa mentalidade, é a mudança de como nós vemos e como nós agimos em determinadas ações que vai determinar o nosso emagrecimento, que vai fazer com que o emagrecimento aconteça. É a mudança dessa mentalidade. Isso é verdade, é a mentalidade, é a forma que você se relaciona com a comida, é a forma com que você se relaciona com você. Então, no momento que você entende que o emagrecimento ele vai acontecer por conta da forma como você se relaciona com essa comida, como você se relaciona com você mesmo, às vezes aceitando que você está acima do peso. Tem muitas pessoas que nem aceitam que está acima do peso. Elas sabem que precisam emagrecer, elas determinam que precisam emagrecer, mas às vezes ainda não aceitam que estão acima do peso. Então, é você mudar essa mentalidade, tá? Hoje, então, eu vou trazer algumas coisas que bloqueiam o seu emagrecimento. Que se você não deixar para trás, que se você não mudar a forma como você encara essas situações, você não vai conseguir emagrecer. Você não vai desbloquear o seu emagrecimento. Então são algumas coisinhas, alguns detalhes, algumas dicas de que eu vou passar para vocês aqui hoje,
que vai desbloquear a sua mente, vai desbloquear o seu pensamento com relação ao emagrecimento. E que eu vou querer que vocês coloquem para mim se está fazendo sentido, se você já passou por isso, se você já sentiu que algo estava te bloqueando. Com relação à questão da dieta, quem aqui que está aqui já conseguiu seguir uma dieta na íntegra, risquinha? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Igual eu falei, eu mesma consegui por algumas vezes, alguns momentos, seguir ali por um período, mas depois acabava parando. Então a primeira coisa que nós devemos deixar para trás, que nós devemos ignorar mesmo, para que a gente alcance o nosso emagrecimento, são as críticas dos outros. Essa é a primeira coisa. Por que que você fala isso, Isabel? A crítica, ela fica internalizada na gente. Então, quantas vezes que você carregou nas suas costas? Quantas vezes você carregou, às vezes por um dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, anos após anos, críticas de outras pessoas. E a gente carrega essas críticas. E a gente fica ali pensando, a gente fica ruminando, a gente fica relembrando aquela crítica. E aquilo ali vai destruindo a gente por dentro. Porque a gente vai alimentando em cima daquela crítica. E aí a pessoa que falou, a pessoa que criticou você, às vezes nem tá lembrando mais do que ela falou para você. Só que você lembra. E cada vez que você lembra, você alimenta aquela crítica. Você armazena aquela crítica. Você guarda. Você ficou com uma vontade imensa de cuspir a sua raiva para aquela pessoa, mas não conseguiu. E aí você come, você tapa a sua boca com a comida cada vez que você lembra daquela crítica. E você tem vontade de falar o que você acha, mas não consegue falar. Aí muitas vezes, né, a gente come essa crítica. A gente alimenta cada vez mais essa crítica. Para manter o quê? Para manter a nossa boca fechada. Porque a gente não consegue falar para aquela pessoa que criticou. E a gente não consegue expor para aquela pessoa que a gente não gostou da crítica que foi feita. Faz sentido, gente? Então, a gente precisa ignorar a crítica de outras pessoas. Passar a ignorar essas críticas. Mas a gente só consegue ignorar uma crítica quando a gente se reconhece que precisa da mudança. Quando a gente reconhece que realmente sim, eu estou acima do peso, eu preciso emagrecer. E eu vou fazer de um tudo para conseguir emagrecer. Então, quando eu reconheço que eu preciso mudar, aquela crítica com relação àquela situação, ela não vai mais me afetar, porque eu já sei que eu preciso mudar. Então, é o primeiro passo para que a gente consiga o nosso processo mental para o emagrecimento. Eu reconhecer que preciso mudar. Eu entender que é algo que eu quero fazer, igual a Luísa falou. E não pelo outro, é por mim. E quando eu entendo isso, eu já estou a um passo da mudança. Quando eu reconheço isso, eu já estou a um passo da mudança. E as críticas já não vão me afetar mais. Faz sentido, gente? Aí você imagina, tá? Vamos fazer uma suposição aqui. Você recebe na sua conta diária, todos os dias, R$ 8.400. Você recebe. Só que tem uma condição para você receber esse valor. Você tem que gastar ele naquele dia.
Quando chega ao final daquele dia, esses 86.400 vão embora, se você não tiver gastado eles. E aí, vem uma pessoa e gasta, rouba de você, pede emprestado e não te devolve R$30. E você fica ali ruminando, pensando, poxa vida, a pessoa pegou R$30 meu e não devolveu. Nossa, que absurdo. E aí você fica pensando naqueles R$30 que você perdeu, ou que a pessoa te passou a perna, ou que alguém te roubou. E você esquece de gastar o restante do dinheiro. Vai chegar no final do dia, você perdeu. Você perdeu a chance de gastar aquele restante de dinheiro que estava na sua conta. Os outros 86.370. E aí você gasta o seu tempo pensando naquele que você perdeu. E esquece daquele que está ali que você poderia gastar. Isso acontece com a gente todos os dias. Porque esses 86.400 são os segundos que a gente tem para um dia. E aí vem uma pessoa e põe uma crítica na sua cabeça, uma crítica, que às vezes ela gastou ali 10 segundos para falar com você, e você perde o restante do seu tempo. Você perde o restante dos seus segundos do dia pensando sobre aqueles 10 segundos que a pessoa te criticou. E você não tira proveito do restante dos seus dias, no restante do seu dia. E tem muitas pessoas que às vezes ultrapassam um dia, ultrapassam semanas, passam anos pensando sobre uma crítica que às vezes levou 10 segundos para a pessoa fazer para você. Como você está gastando o seu tempo com você? Faz sentido, gente, deixar essas críticas de lado? Deixar essas pessoas que sabem criticar, só sabem criticar de lado? E aproveitar o restante do seu tempo? Porque quando a gente começa a pensar que a gente tem um tempo e ele é precioso, a gente começa a valorizar. A gente começa a valorizar esse tempo. E a gente não quer gastar nenhum segundo com bobagem. A gente quer gastar esses segundos com coisas que nos valorizam, com coisas que vão nos edificar. E aí eu pergunto para vocês, o que é mais inteligente? Você ficar reclamando sobre aqueles 10, 30 segundos que alguém te criticou e que você não gostou? Ou você ser feliz os outros 86.000 segundos que você tem para viver naquele dia? A Luísa falou, viver no processo e deixar que falem. Deixem que falem. Tem até um ditado meio... que as pessoas falam assim, que falem bem ou falem mal, mas falem de mim, quer dizer que eu estou sendo lembrado. É você não preocupar com a crítica do outro. Entende? É você entender que você tem muito mais tempo para trazer a sua felicidade para você do que ficar focado naquilo que o outro criticou de você. E quando você valoriza o seu processo, você consegue entender melhor isso. Então, ignorar as críticas é o primeiro passo, tá? Ignorar as críticas é o primeiro passo. E a gente precisa, muito mesmo, aprender a fazer isso. Aprender que é muito mais valioso valorizar o nosso tempo. Correr atrás daquilo que realmente importa pra gente. A crítica não vai te fazer nem mais forte, nem mais fraco, nem mais feliz, nem mais triste. Infelizmente a pessoa tem aquele pensamento, e daí? E aí a gente precisa entender que muitas vezes nós deixamos de lado aquilo que realmente importa para a nossa vida, por conta às vezes de uma crítica, de uma pessoa que não tem a capacidade de reconhecer às vezes que ela está errada. Mas e daí? Então nós desperdiçamos às vezes dias, meses e anos com isso, deixando de viver a nossa felicidade, deixando de viver o que realmente importa. E isso acaba às vezes paralisando as pessoas,
paralisam as pessoas de tal forma que elas se angustiam com aquela situação. Elas ficam tristes e aí o resultado do emagrecimento não vem. Ela está bloqueada. Tá vendo? Uma pequena crítica às vezes vai te bloquear no seu emagrecimento. O emagrecimento, como eu disse, acontece muito mais do que uma simples dieta, né? Seguir uma dieta. E aí não vai adiantar, gente, você ter um papelzinho com o passo a passo na sua mente, na sua mão, que o nutricionista passou e você tá ali triste, angustiada, estressada, com aquela crítica que foi feita para você. Então não vai adiantar um papelzinho com o passo a passo se você tá com isso na cabeça. Não vai adiantar. Faz sentido, gente, isso? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Isso não vai adiantar. E aí vem o segundo passo que você deve ignorar. Boa noite. O segundo passo que você deve ignorar para que você consiga alcançar o seu emagrecimento. Então, outra coisa que eu preciso ignorar: as minhas inseguranças, o meu sentimento de incapacidade. Então, a primeira é ignorar as críticas dos outros. A segunda coisa que eu devo ignorar é esse sabotador interno que eu tenho de me deixar insegura, de me deixar achar que eu sou incapaz. Eu preciso fortalecer a minha autoconfiança. Eu preciso acreditar em mim, acreditar que eu sou capaz, acreditar que eu posso fazer ser possível. Quanto mais insegura eu estiver, menos resultado eu vou ter. Por quê? Porque a insegurança, ela também me bloqueia. Quanto menos eu confiar em mim, menos resultado eu vou ter. Por quê? Porque a insegurança me bloqueia. Então eu preciso confiar mais em mim, confiar na minha capacidade. Saber, entender que eu sou capaz de alcançar os meus resultados. Isso também é o poder aqui da minha mente. E eu sou capaz. Eu não sou uma super-heroína, gente. Eu, há 1 ano e pouco atrás, estava do lado de vocês, do lado de lá. Nas minhas incertezas, nas minhas inseguranças, ouvindo e remoendo e comendo críticas. Eu estava desse lado. É possível sair disso, é possível ignorar isso. E é possível alcançar um resultado. Parar de me preocupar com aquilo que eu não tenho controle é o terceiro passo. Terceiro passo. Parar de me preocupar com aquilo que eu não tenho o controle. Aí eu me preocupo demais com aquilo que eu não tenho controle e esqueço de focar naquilo que eu tenho controle. Vou dar um exemplo para vocês. O que eu não tenho controle? Como que uma determinada combinação alimentar vai influenciar no meu organismo? Isso eu não tenho controle. Eu ingeri, eu me nutri, eu me alimentei. Mas como que isso vai afetar o meu organismo? Será que vai acelerar? Será que vai parar? Será que vai estabilizar? Como que isso vai afetar? Isso eu não tenho controle. Mas eu tenho controle daquilo que eu coloco na minha boca. Disso eu tenho controle. Então eu vou procurar me alimentar de coisas que eu sei que vai acelerar meu organismo. Eu vou ter controle com relação a esse tipo de resultado. Outra coisa que eu não tenho controle
eu faço uma meta em cima de um determinado peso mensal. Eu vou eliminar de 4 a 8 quilos por mês. Fiz essa meta, coloquei no papel, é essa meta que eu quero para mim. Só que aí eu não tenho controle sobre a reação dessa alimentação no meu organismo, a reação do meu organismo quanto à combinação alimentar, quanto à atividade que eu inseri no meu dia a dia. Então, eu não tenho controle sobre isso. Então, eu não vou ter controle ao resultado final. Mas eu tenho controle no que eu coloco na minha boca. Então, eu tenho que passar a me preocupar mais com aquilo que eu estou alimentando. A forma como eu estou combinando esses alimentos. Isso eu tenho controle. Nós não conseguimos controlar, igual eu estou falando, como que o nosso organismo vai reagir. Então, eu não tenho como determinar que eu vou eliminar 8 quilos. E aí eu me frustro. Vem a frustração. Porque eu determinei, eu quero eliminar de 4 a 8 quilos por mês. Só que o nosso organismo, ele vai variar. Uma coisa que às vezes fez você eliminar 2 quilos numa semana e você continua repetindo, ela não vai fazer você eliminar 2 quilos na outra semana. Porque o seu organismo, ele vai adaptar. Então, foque naquilo que você tem o controle. E pare de frustrações, pare com as frustrações. Porque frustração também vai te engordar. Então, se eu idealizei uma determinada meta, um determinado objetivo, um determinado resultado e o meu corpo não corresponde àquilo, vem a frustração. E vindo a frustração, as pessoas começam a desistir. Por que por várias vezes a gente desiste daquele cronograma de dieta que nós recebemos? Porque ali vem uma promessa por trás daquele papelzinho. Você vai eliminar de tantos a tantos quilos. Só que cada organismo corresponde de um jeito. Cada organismo responde de um jeito. Não tem como você determinar exatamente como o seu organismo vai comportar. E aí você desanima, você se frustra e você desiste. E desistindo, você acaba engordando. Porque no momento que você desiste, você pensa, pra quê, né? E aí vem o já que, né? Já que aconteceu isso, você chuta o balde e acaba engordando. Quantas de vocês não passaram por isso? Eu já passei por isso por várias vezes, gente. Frustração com atividade física, frustração com um determinado tipo de dieta, frustração de não estar conseguindo movimentar, de não estar conseguindo fazer, frustração de não estar conseguindo adquirir os produtos que estão na lista da dieta. E isso acontece. E não é uma única vez, acontece várias vezes, porque nós estamos construindo as nossas metas de emagrecimento em cima de peso. E a gente não tem controle sobre isso. E é um grande passo que vai levar a gente para o efeito sanfona. Leva a gente diretamente para o efeito sanfona, porque a gente continua desistindo. E aí aquele peso que você perdeu, você recupera ele e às vezes um pouco mais. E aí acaba voltando aquele peso. E isso também está bloqueando o seu emagrecimento. Então, o primeiro passo que você deve ignorar são as críticas dos outros. O segundo passo que você deve ignorar, né, para que o emagrecimento aconteça, é ignorar as suas inseguranças e o seu sentimento de de incapacidade.
O terceiro passo que você deve ignorar é parar de se preocupar com aquilo que você não tem o controle. Passe a preocupar com aquilo que você tem o controle. O que você tem o controle? Vou determinar, tenho 10 minutos, de 10 a 15 minutos, todos os dias eu vou fazer uma atividade física. Eu vou fazer uma combinação alimentar para que eu alimente com alimentos que aceleram o meu metabolismo. Eu vou ingerir mais fibras, eu vou ingerir mais proteínas. Isso você tem o controle. Então, quando a gente foca, naquilo que a gente não consegue controlar, a gente deixa de lado aquilo que a gente controla. Aquilo que a gente coloca na nossa boca. Então, a gente precisa focar naquilo que a gente controla, naquilo que a gente consegue, Então, a gente é capaz de realizar uma dieta perfeitinha. Recebeu o papelzinho com o passo a passo, você tem condições, vai lá, compra todo o material, coloca na sua casa. Você segue ela impecavelmente, do início ao fim. Mas o resultado pode não ser o esperado. Mesmo você tendo feito o seu melhor. Por quê? Porque você não tem controle sobre como aquilo vai reagir no seu organismo. E aí, você se frustra. E você resolve que isso não adianta, certo? Desiste. E desistindo, você engorda. Quarta dica de hoje. Comparações obsessivas. Gente, se comparar com pessoas que às vezes emagrecem absurdamente, aí você fala, não é justo com você fazer esse tipo de comparação. Comparação que só foca no resultado dos outros. Você não viu o bastidor acontecer. Você não sabe como, o processo, você só viu o resultado. E aí você se frustra porque você se compara com a pessoa que aconteceu ali de forma que para você foi rápido, mas você não estava ali observando todo o bastidor, Você não sabe como é a vida daquela pessoa. E aí você se compara com aquela pessoa. Você até pode usar comparações. A gente é feito de comparações, e em comparações que vão nos engrandecer, em comparações que vão ser direcionadoras de algumas atitudes, para você determinar se deve ou não fazer aquilo para você. Um exemplo, Vou dar um exemplo. Eu tenho 1,54 m de altura e resolvo que a minha vida vai ser o basquete. Aí quando eu chego numa quadra de basquete, eu olho para as outras jogadoras, todas com mais de 2 metros de altura. Essa comparação ela é boa por quê? Porque eu já vou olhar, vou comparar e vou falar, basquete não é para mim. Entenderam? Então é uma comparação que vai fazer o quê? Eu economizar tempo e eu deixar de me frustrar. Porque eu posso até tentar fazer o basquete, só que eu não vou ter o mesmo rendimento que as outras jogadoras que têm mais de 2 metros de altura. Então uma comparação assim, ela vai te ajudar, é uma comparação saudável, porque ela vai direcionar na sua decisão. O que você deve ou não fazer, persistir ou não nessa meta, nesse sonho. E aí você elimina frustrações da sua vida. Vai acelerar, a sua realidade, vai se colocar na sua realidade. Não, eu com 1,54 m não tenho tino nenhum para o basquete. E aí você desiste daquilo. Então, comparações que você faz no seu dia a dia,
para que você determine se vai seguir esse caminho ou este caminho, são comparações saudáveis, comparações que você deve realmente fazer. Ela vai te privar de frustrações. Agora, se eu sou uma pessoa que, mesmo fazendo uma comparação assim, falar, não, eu quero seguir no basquete, eu vou passar por frustrações, porque a altura no basquete ela é importante, né? Então, se a gente se comparar para entender uma habilidade necessária, é uma comparação importante. Eu ter uma altura para o basquete é uma habilidade necessária, né? Então, eu não tenho a altura, eu não vou para o basquete. Mas isso é totalmente diferente de se comparar em resultados. Se comparar, fazer comparações desnecessárias. Fazer uma comparação não muito inteligente, pois você não sabe o bastidor do outro. Ah, mas fulana emagreceu em 6 meses? Não, eu quero isso também. Eu quero passar por isso também. E o que ela fez, isso, aquilo, outro. E você não sabe o bastidor do outro. Você não sabe por que motivo, né, que a pessoa chegou a eliminar tão rapidamente o peso. Então, eu posso até colocar para você, por exemplo, a seguinte situação, tá? Eu, por muitos anos na minha casa, com a minha família, nós poupamos de presentes, de viagens, porque a gente estava construindo. Então, sempre eu falava com os meus filhos assim, olha, o presente de Natal, ou então nós vamos deixar de fazer uma viagem porque nós estamos poupando para construir a nossa casa própria, para sair do aluguel. E a gente prometia para eles que quando a gente fosse para nossa casa própria, a gente aproveitaria mais, eles poderiam ter as coisas que às vezes eles perderam a chance de ter, né, naquela época, porque a gente estava construindo. E vamos supor que agora a gente queira fazer uma viagem, então a gente vai poupar o dinheiro da mesma forma que a gente poupou para a construção, a gente vai poupar o dinheiro para a viagem. Então a gente vai deixar de passear, a gente vai deixar de aproveitar, de gastar o dinheiro desnecessariamente, porque a gente está poupando para uma viagem. E aí chegou o grande dia dessa viagem, deu uns 2, 3 anos poupando ali, e chegou o grande dia dessa viagem. Uma viagem para um lugar muito bonito no Brasil, e a gente conseguiu ali fazer essa viagem para uma semana em família, 4 pessoas, tá todo mundo feliz da vida querendo ir para esse lugar. E aí quando chega no aeroporto, você encontra com uma amiga sua indo também para esse lugar. E aí você fala assim, oh, que coincidência, você também vai para esse lugar e tal, você já foi para lá antes? E aí ela vira e fala assim, quase todo ano eu vou para lá. Aí você já começa a se murchar. Nossa, quase todo ano ela vai. Eu levei 2, 3 anos para conseguir fazer a primeira viagem para lá, mas tudo bem, né? E aí, quanto tempo você vai ficar? Eu vou ficar uma semana, eu consegui poupar o dinheiro com a minha família e tal, e nós vamos ficar lá uma semana. Aí a pessoa vira para você e fala assim, quando eu vou, eu fico 1 mês, porque lá é maravilhoso, eu quero aproveitar tudo, eu quero conhecer tudo, eu quero ir para tudo quanto é lugar, e aí fala vários lugares e você fica imaginando assim, nossa, eu não tenho dinheiro para isso. E aí você começa a ficar cada vez mais frustrado. E aquela alegria que você tinha com a sua família de ter economizado, poupado e aproveitar em família uma viagem boa, bonita, que você quis tanto, já não vai ter tanto prazer para você, porque você já se comparou com a outra pessoa. Então esse tipo de comparação é desnecessária. É uma comparação não inteligente. É uma comparação que não precisa ser feita. Por que não aproveitar o momento empolgada com a família, a sua uma semana, aproveitar ao máximo, sem preocupar que o outro vai ficar 1 mês, que vai poder aproveitar muito mais.
né? Valorizar aquilo que você conquistou. Então é isso, essa comparação que você fica frustrada, não compensa. Valorize aquilo que você conquistou. Essa metáfora da viagem é para isso, para você entender que é importante valorizar as suas conquistas. Aí você que estava empolgada, né? Fica frustrado porque você se comparou com a outra pessoa. Essa comparação, gente, ela é disfuncional, ela é doentia. Não há necessidade desse tipo de comparação. Então é o quarto passo que eu falo para vocês: ignorem e o seu emagrecimento vai acontecer. Porque várias vezes nós fazemos isso com o nosso emagrecimento, de olhar para a coleguinha, olhar para outra pessoa e falar assim: nossa, ela está emagrecendo rápido. O que está acontecendo comigo que meu emagrecimento não acontece? Só que você não sabe do bastidor da pessoa. Você não sabe como que isso impacta. Como que isso faz com que seu emagrecimento não aconteça. Então, esses 4 pontos que eu trouxe para vocês hoje, gente, vou recapitulá-los aqui, que é o primeiro, ignorar as críticas dos outros. Segundo, ignorar as suas inseguranças, fazer com que você tenha uma autoconfiança. Saiba que você é capaz, que você tenha a capacidade e o poder para emagrecer. Está em você. Terceiro, confiar mais em você, né? É a questão do segundo aí da insegurança. Então, confiar mais em você. Terceiro, parar de preocupar com aquilo que você não tem o controle na mão. Com aquilo que não é controlado por você. E quarto, parar de fazer comparações doentias, comparações que não vão te levar a lugar nenhum. Então, esses 4 passos são importantes porque eles impactam na sua alimentação. Eles impactam no seu processo de emagrecimento. E aí eu pergunto, você se identificou com algum desses pontos? Você se identificou com algum desses momentos na sua vida? Você conseguiu visualizar você fazendo algum desses passos? Você conseguiu ver isso? Qual que é mais difícil de abandonar, se caso você tiver mais de um? Eu passei pelos 4. Eu já cheguei a preocupar demais com a crítica dos outros. Foi uma das primeiras coisas que quando eu resolvi realmente, né, encarar um processo de emagrecimento, eu resolvi não preocupar mais com a crítica das pessoas. Passei por várias vezes por momentos de insegurança, de pensar que eu não era capaz de alcançar, tanto que eu voltava a engordar, então eu focava nisso e entrava no efeito sanfona, desistia, me frustrava e entrava no efeito sanfona, engordava tudo novamente e às vezes recuperava além do que eu tinha perdido. Foi aonde eu cheguei com 1,54 de altura aos 106 quilos, justamente porque eu era insegura, eu não tinha autoestima. E aí eu me frustrava com os emagrecimentos, com as tentativas. E aí eu abandonava. E no abandonar, eu engordava tudo de novo, então eu caía no efeito sanfona. Então as inseguranças, você não ter essa autoestima, essa segurança, essa autoconfiança, que é uma questão que você deve trabalhar todos os dias, essa sua autoconfiança, é muito importante. Aí o terceiro passo foi eu parar de me preocupar com aquilo que eu não controlava. Quando eu parei de me preocupar em perder peso, eu comecei a eliminar peso. Quando eu parei de me preocupar
que eu não conseguia, às vezes, fazer um determinado exercício, eu comecei a fazer os exercícios. Quando eu parei de me preocupar com aquilo que eu não tinha controle, eu comecei a ter o controle. E por último, né, fazer essas comparações bestas, essas comparações doentias, porque você faz, a gente como ser humano faz. E começar a entender como o seu corpo funciona. Que tipo de combinação alimentar vai funcionar para você? Que tipo de estratégia vai funcionar para você? Uma estratégia que tem funcionado muito para mim é dormir bem. Dormir bem e acordar bem. Tem funcionado muito para mim. Fazer uma higiene do sono e conseguir ali eliminar peso depois que você começa a queimar, acelerar o seu metabolismo através do sono. É uma estratégia que está funcionando para mim. Então, quando você começa a entender como você funciona, como seu corpo funciona, o que funciona para você, você para de fazer comparações dos outros. Eu tive pessoas à minha volta que emagreceram rápido demais, emagreceram muito rápido. Aí quando você vai olhar os bastidores, não é uma coisa que eu queria para mim, a forma como a pessoa conseguiu emagrecer. Então a gente parar de fazer essas comparações. E é isso, gente. Espero, sinceramente, que esse conteúdo tenha ajudado vocês mais uma vez. Foi um prazer trazer para vocês mais um pouquinho do meu conhecimento com relação ao emagrecimento. Deixar claro para vocês que você tem o poder de controlar o seu emagrecimento. Você tem o poder de alcançar os seus resultados. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui nessa noite. Agradeço agradeço a todos, Noêmia, Luísa, Beth, todos que puderam estar aqui um pouquinho, Letícia, Edna, Adriana, muito obrigado pelo carinho de vocês, por estar aqui essa noite. Espero que realmente esse conteúdo tenha ajudado vocês. E quem não pôde assistir ao vivo, deixar um feedback, gente. Eu adoro ler os feedbacks de vocês, tá? Faço com muito carinho essas lives na segunda-feira para que possa chegar até vocês um pouquinho mais de conhecimento sobre esse mundo do emagrecimento através da mente, através de reprogramação mental. Muito obrigado, gratidão a todos e até a próxima. Boa noite.